E está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em Ação. Começamos o Polícia em Ação falando sobre a questão de atendimento médico. Que um médico sofre violência a cada 3 horas no Brasil. Isso é mostrado através de pesquisa. Então veja, a cada 3 horas ele é vítima de violência no seu local de trabalho. É o que revela um levantamento inédito do Conselho Federal de Medicina, que foi divulgado em Brasília. Vamos acompanhar. É isso, o CFM identificou 38 mil boletins de ocorrência desde 2013 em que os médicos são vítimas de ameaças, injúrias, desacatos, lesões corporais, difamações, entre outros crimes. Essas ocorrências aconteceram dentro de estabelecimentos de saúde, de unidades de saúde, hospitais, consultórios, clínicas, laboratórios, pronto-socorros, entre outros espaços semelhantes. O pico aí desses casos foi no ano passado, com o registro de cerca de 4 mil, quase 4 mil ocorrências, aí uma média de 11 por dia, e também em 2013 os dados foram de 2.700 ocorrências, portanto um aumento aí de 47% aí nos últimos 10 anos. Os autores da violência contra os médicos em geral, na maioria, são pacientes e seus familiares. O Conselho Federal de Medicina identificou que a situação exige a adoção de medidas urgentes para combater a violência, também prevenir a violência nos estabelecimentos de saúde, também hospitais. O Conselho avalia, Flávia, em geral também, que os médicos acabam sendo responsabilizados pelas deficiências de gestão e também de infraestrutura nas unidades de saúde e hospitais. E o Conselho recomenda que os médicos denunciem os abusos, denunciando nas delegacias, informando os dados aí dos envolvidos e também de possíveis testemunhas. Flávia. Polícia em Ação. E vamos agora ao segundo caso do Polícia em Ação, falando de desembargadores que são afastados no Mato Grosso do Sul por venda de sentença. Exatamente foram 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul acabaram sendo afastados das funções públicas por determinação do Superior Tribunal de Justiça. A operação deflagrada apura a corrupção e a venda de sentenças dos magistrados. Vamos acompanhar. A ação aconteceu nesta manhã de quinta-feira aqui em Campo Grande, além de Brasília, Cuiabá e São Paulo. Nessas cidades foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão, monitoramento eletrônico dos investigados e outras cautelares. Aqui na capital de Mato Grosso do Sul foram visitadas residências dos investigados, além dos gabinetes de 5 desembargadores e mais 2 servidores. Foram levados malotes de documentos e até um cofre que a polícia não abriu. A investigação de hoje é um desdobramento de uma operação que começou lá em 2021 e apurou irregularidades em decisões do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, no julgamento de processos de desvio de recursos públicos. Com a ação deflagrada hoje, a Polícia Federal e a Receita Federal visam desarticular um possível esquema de venda de decisões aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Segundo nota oficial da Polícia Federal, nos documentos colhidos anteriormente, foi possível identificar que lobistas, advogados e servidores públicos de grande influência se reuniam com autoridades responsáveis por decisão para julgar favorável, prejudicando outras partes. Além do afastamento, o TJ determinou a proibição de acesso às dependências do órgão público e os desembargadores terão que utilizar tornozeleira eletrônica. Polícia em Ação. E vamos agora ao último caso do Polícia em Ação. Tivemos aí no mês de outubro o Dia das Crianças. Mais 196 crianças são agredidas por dia no Brasil. Em 2023, o Brasil registrou quase 200 casos de violência contra crianças e adolescentes. É um alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria, que já chama essa situação de doença silenciosa. Principalmente porque a maioria das vezes as agressões comuns ocorrem dentro de casa e são cometidas por familiares. Acaba dificultando aí o combate desse tipo de violência. Vamos observar.
A violência contra crianças e adolescentes é considerada uma doença silenciosa e, de acordo com o levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, costuma ser praticada por pessoas de dentro da própria família. De acordo com o Sistema Nacional de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, em 2023 foram registrados 71.598 casos de agressões contra crianças e adolescentes, uma média de 196 ocorrências por dia. 80% delas ocorreram dentro de casa, contra crianças de até 14 anos de idade. Os adolescentes de 15 a 19 anos são a maioria das vítimas. Foram quase 35.900 casos notificados ao longo do ano passado. Mas nenhuma faixa etária escapa da violência. Foram mais de 3.000 notificações em relação a bebês menores de 1 ano. E entre crianças de 5 a 9 anos, mais de 8.300 casos. E apesar dos números alarmantes, é possível que o cenário seja apenas a ponta do iceberg. É muito provável que esse número esteja aquém do que é a realidade que é apresentada aqui no Brasil. Então, por exemplo, o trabalho infantil doméstico, ele é muito naturalizado na nossa sociedade. E ele, ainda que a gente tenha números, né, o próprio Fórum Nacional fez pesquisas em relação ao trabalho infantil doméstico, quando a gente conversa com as pessoas e elas entendem o que significa trabalho infantil doméstico, elas percebem que elas foram trabalhadoras infantis domésticas quando crianças. Para tentar frear esses números, a Sociedade Brasileira de Pediatria pretende fazer uma nova campanha para sensibilizar e orientar a atuação dos pediatras. Os pediatras que estão na área de pronto atendimento, pronto-socorro, têm que saber exatamente os sinais que identificam a suspeita da agressão. Porque para nós pediatras, dentro de uma área de pronto-socorro, pronto atendimento, nós não precisamos ter certeza de que houve agressão. Basta a simples suspeita para nós termos a obrigação, é um dever legal, de fazermos a notificação ao Conselho Tutelar. E, se houver sinais de gravidade em termos da agressão, nós vamos também ao Ministério Público e à ação policial. Polícia em Ação. E esse foi o quadro Polícia em Ação desta semana, que agradece a sua audiência e estará de volta trazendo muito mais informações e orientações para você. Até lá. Polícia em Ação.